E aí, pessoal, vamos de rapidão com as ligações químicas. Vamos lá. Primeiro ponto. Por que os elementos químicos se ligam? Para eles ficarem felizes. A gente já conversou nas outras aulas, né? Por que a gente faz as coisas que a gente faz? Para ficar feliz, de alguma maneira, né? E os elementos químicos, a palavra que se assemelha à felicidade para eles é estabilidade. Então, para eles ficarem felizes, para eles ficarem estáveis, por isso que eles se ligam. E o que significa ficar estável para o elemento químico? Vamos considerar aí só um cenário de vestibular, tá? Porque tem várias situações aí para eles ficarem estáveis. Mas, de maneira geral, para eles ficarem estáveis ou felizes, é quando eles têm 8 elétrons na última camada. Aqui eu tenho dois átomos, ó, o átomo do sódio e o átomo do oxigênio. No meio deles a gente tem os prótons e os nêutrons, e em volta deles tem os elétrons. Então, que ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Vamos dar uma olhadinha nessa última camada aí do sódio. Vou pegar aqui, ó. Essa daqui, então, é a última camada, ó. Quantos elétrons ele tem nela? Vou circular aqui. 1 elétron, tá? Vamos olhar uma camada antes, que seria a penúltima camada, ó. Essa daqui. Quantos elétrons tem nela? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de certa maneira, se esse sódio aí, ó, se ele não tivesse essa última camada, ele ia ficar feliz. Fechado? Vamos lá pro átomo do oxigênio. Vamos contar quantos elétrons ele tem nessa última camada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons na última camada. Para ele ficar feliz, então, ele precisa de ter 8. Então, no caso do oxigênio, ele precisa de ganhar 2 elétrons. E no caso do sódio, de doar, né? Porque se ele some com essa última camada, ele fica com 8. De doar 1 elétron, tá? Isso daí tem aqui naquele videozinho do NOx, que a gente já fez aqui para vocês também. E caso eu estiver precisando aí de entender o que doa, o que recebe, é isso daí. Mas eles se ligam para poder ter 8 elétrons. Bom, então vamos lá. Sobre as ligações químicas, nós temos 3 tipos. A ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente. O que a gente acabou de falar? Sobre eles ficarem felizes quando eles têm 8 elétrons na última camada. E a gente viu alguns elementos que queriam dar elétrons para ficar com 8 e outros elementos que queriam ganhar elétrons para ficar com 8. Aqui nós temos um outro exemplo, ó, o K, que é o potássio. Nós aprendemos lá no vídeo do NOx, ele está na primeira fileirinha da tabela periódica, então ele vai querer dar 1 elétron. Caso você não se lembre dessa parte aí, dá uma olhadinha no vídeo do NOx, para a gente entender isso, tá? E o F, que é o flúor, ele quer receber ou ganhar 1 elétron. O que eu tenho aí no cenário? Alguém que quer dar 1 elétron e alguém que quer receber 1 elétron. O que eles fazem? Se ligam. Pronto, fechou? Isso daí a gente chama de ligação iônica. Vamos lá para a ligação covalente. Por exemplo, se eu só tivesse pessoas, né, elementos, que quisessem receber elétrons, por exemplo, o próprio flúor. Então, a gente acabou de ver que ele quer receber 1 elétron. E eu só tenho ele, é como se eu tivesse assim um copo, ó, cheio de flúor. Todos eles querem receber elétrons, ninguém quer dar elétron e não tem ninguém lá que quer dar elétron. O que eles fazem? Eles compartilham, tipo assim, ó, um flúor vira para o outro e fala assim, ô, eu te empresto um pouquinho, um dos meus elétrons. O flúor tem 7 elétrons na última camada, então ele quer ganhar 1. Aí o primeiro flúor vira para o outro e fala,
se eu te emprestar um meu, depois você não me devolve e não me empresta o seu, o que vai acontecer? Então, isso vai funcionar de maneira compartilhada. Um flúor vai emprestar para o outro flúor um elétron, e aí esse elétron aqui vai ficar estável, né? Vai ficar feliz, porque ele vai ter 8. Depois ele devolve para aquele flúor e empresta um outro dele, tá? Então ele devolveu, o flúor ficou com 7. Aí ele emprestou um outro, ele ficou com 8. Então como que eles se ligam? Eles se ligam porque eles vão ficar estáveis em um momento e depois no outro momento vão ficar instáveis novamente. Só que o momento que ele ficou estável vale mais do que ele ficar sem nada o tempo todo, entendeu? Então, até ele encontrar alguém para doar o elétron para ele, eles vão ficar compartilhando elétrons. Isso daí a gente chama de ligação covalente. Fechou? E a ligação metálica, tem outro slide aqui que ele é ótimo, mas ele vai principalmente focar em quem quer só dar elétrons. É como se eu tivesse dentro de um copo somente elementos que quisessem dar elétrons. E o exemplo que eu tenho para isso é o do flúor, do cobre. Vamos lá para o próximo slide. Esse daqui é um ótimo exemplo, gente, para ligação metálica. Como que é esse daqui é um liquidificador, olha que bonito. Como que é mesmo o fio do liquidificador? Ele é um fio de cobre, né? O símbolo do cobre é o C e o U. Deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha, ó. Então, eu tenho cobre no fio inteiro, tá? O fio é formado de cobre, então funciona bem assim, ó. O cobre, ele quer doar 1 ou 2 elétrons. Fechado? Só que não tem ninguém aqui que quer receber esses elétrons que ele quer doar. Fora que, quando eu ligo o fio do cobre na tomada, a tomada já começa a mandar elétrons para o primeiro cobre. Então, ó, a tomada mandou um elétron para cá. O cobre quer ganhar esse elétron? Pelo contrário, ele quer dar o que ele tem, tá? 1 ou 2 que ele quer aí, depende da situação. Então, o que ele vai fazer com esse elétron? Pô, não quero não. Joga para outro cobre, para o carinha que está do lado. Esse aqui vai pegar aquele elétron e falar, mano, não quero não. Mandar para o outro, que vai 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 começar a ser utilizado como energia elétrica no equipamento que a gente tem, tá? Então, a ligação metálica é quando eu tenho só elementos que querem doar elétrons junto, né? Ninguém quer receber. Então, o que eles fazem? Joga um elétron para o outro, tá? E aí a gente tem aquela configuração de mar de elétrons. Aqui é a nossa tabela periódica, então, para a gente só pegar alguns pontos que vai ajudar muito nessa lance aí de quem que está ligando com quem. Então, por exemplo, ó, esta parte aqui, ó, da tabela periódica são elementos que a gente chama de não metais ou ametais. E o resto da tabela periódica a gente chama de metal. Normalmente, quem quer doar são os metais, quem quer doar elétrons, e quem quer receber, os ametais. E para simplificar, né, resumir para vocês, ligação química ela pode ser iônica, metálica ou covalente. A ligação iônica, quem quer dar e quem quer receber, quer dizer, um metal e um ametal. A ligação metálica, 2 metais ou mais, né, juntos. E a ligação covalente é quando todo mundo quer receber elétrons. Então, ametal com ametal. Fechado? Obrigado, gente.